que Você acredita que a minha tia, assim, eu não sei se foi bem uma procissão das almas, mas na quaresma do ano passado, ela viu um negócio que ela não sabe dizer o que que é. Do ano passado. Do ano passado, que a gente lá em casa, tipo, eu, minha mãe e minhas irmãs, a gente julga que foi, tipo, uma procissão das almas. Ela tá... isso na chácara. A chácara é mágica. Ela tava na casa dela, assim, e de frente pra casa dela é onde passa a estrada, assim, que o pessoal passa de carro. E aí, do outro lado da estrada, tem um bambuzal, que tem muita história, muita, com saci principalmente. Quero saber. Daqui a pouco eu conto. E aí, ela conta que tava assim na cozinha, tipo, já ia dar acho que 12:00, 1h, alguma coisa assim. Ela tava na cozinha ali, acho que ela tava lavando vasilha. E aí, sabe quando tem alguma coisa passando na rua e, tipo, a sombra vai refletindo, tipo, na parede da casa? Foi o que eu vi, amiga. Então ela viu. Aí ela, tipo assim, ela começou a ver. E aí ela não teve coragem de ir da janela, ver, tipo, direito. Só que ela viu, assim, na parede... Tipo silhueta, né? E ela fala, era como se fossem homens tão altos que... Tipo perna de pau, usando perna de pau. Sei. E aí ela ficou, tipo assim, parada, olhando. E, tipo, era muitas pessoas passando. E indo... tipo, indo assim e entrando aonde fica o bambuzal. Meu Deus do céu. Ela viu, então, cara. Aí ela contou pra minha mãe. Aí minha mãe... Vou contar pra Leandra, é óbvio, né? Leandra, faz lá pro seu canal lá, ó. Eu acho que na época eu até cheguei a contar isso no TikTok. Se eu não me engano, acho que eu contei. E aí ela falou, eu não sei o que que foi. Aí foi onde eu contei pra ela. Eu falei, será que não foi a procissão das almas? E ela, cala a boca, porque menina. Era numa época de quaresma. Era quaresma. Era quaresma, então foi na quaresma do ano passado. Porque é nesse momento, né, esses 40 dias aí, que a procissão das almas mais é vista. Porque é o momento que eles saem do cemitério e aí eles vão orando. E falam que a pessoa que vê, ela tem algo ali, entendeu? Ela tem uma proximidade, a procissão das almas quer passar alguma mensagem, assim. E ela viu muito alto, essa é diferente. Sim. Porque as que eu vi eram... Na verdade, eu nem vi a silhueta das pessoas. Foi exatamente igual a da sua tia. Eu tava deitado, olhando pra cima, e aí eu olhei pra janela assim, e eu via... Tipo, sabe igual esse abajur que fica piscando aí, ó, essa luz? Tipo isso, como se fosse luz de vela. Piscando e passando lá fora. E cantando. Isso foi aonde? Avaré. Em São Paulo, Foi lá. Gente. A minha avó falava pra gente dormir cedo. Eu já contei essa história. E aí eu tava deitado. Aí ela ficava, se vocês não dormirem antes da meia-noite, a procissão das almas vai passar. Ó, o relógio. Relógio. A procissão das armas, ela fala, né? A procissão das armas vai passar e vai levar vocês. Então vai dormir, criançada. E aí eu fui dormir, só que eu fiquei com medo. Então eu fiquei deitado assim na sala. E aí eu me lembro que na minha frente tinha o quadro dela casando com meu avô, ela novinha, né? E meu avô mais novo também. Meu avô hoje é falecido, mas minha avó tá viva ainda. E aí eu me lembro de eu ouvir um converseiro na rua. E eu tava com tanto medo que pra mim era música. Pra mim eles estavam cantando. E aí passava com uma vela. E aí eu via, eu só olhei e falei, meu, a pessoa olha, tem uma pessoa na janela assim, ó. Oi, Daniel, toma uma vela pra você. Vem participar da procissão das almas. Vem na procissão. E a pessoa, pelo amor de Deus. E lá nesse bambuzal tem relato de saci também? Tem. Porque tudo começou mais ou menos assim. Quando a minha bisavó e meu bisavô compraram ali a chácara, era só a casa deles. Aí, então, eles... Assim, a minha bisavó contava que o bambuzal era muito grande. E aí, né, conforme ali... eles precisavam ir abrindo espaço para plantar, e depois os filhos foram crescendo também, cada um foi pegando um pedaço de terra e foi desmatando. Só que ainda ficou um bom pedaço ali desse bambuzal. E aí a minha avó, a casa dela é de frente para onde ficava assim, a maior parte do bambuzal. E aí ela contava, né, que ela já é falecida, e a minha mãe também conta que eles escutavam, tipo, dentro do bambuzal de madrugada, alguma coisa tossindo. Aí, naquele breu, aquela escuridão toda, via, tipo, fogo, como se... Sabe, cigarro, como se fosse a chama do cigarro, tipo sabe? Tipo a chaminha do cachimbo. Do cachimbo.
E aí, às vezes, parece que um homem, tipo, se engasgava com fumaça e ficava fazendo isso, tossindo. Aí, quando eles estavam, assim, bem irritados com alguma coisa, eles batiam nos cachorros a noite toda. Os bichos trançavam cavalo um no outro. E ficava fazendo essas coisas, assim, tipo... Foi assim durante muito tempo. Até que uma empresa resolveu passar com um muro. Vamos fechar o Saci aí dentro. Com o muro em uma parte. Aí a minha mãe conta que, assim, demorou muito para eles terminarem, né, o muro, a obra do muro, porque sempre acontecia alguma coisa. Era máquina que estragava, algum utensílio que sumia. E, nossa, durante a obra, né? Durante a obra. E aí minha avó contava que foi a época assim, que eles mais ficavam putos, sabe? Tipo... Bravíssimos. Mas até hoje tem alguma coisa ali. Eu lembro, assim, eu já até contei essa história lá no meu TikTok, de uma vez quando eu era criança, por trás desse bambuzal tinha uma vala muito, muito grande, que era o que dava escoamento do muro. Pra, tipo, não ficar a água presa do outro lado, porque era um muro muito grande. E era uma vala muito funda e eu não conseguia pular sozinha. Aí os meus primos, eles tinham mania de pular pra ir pro outro lado e me deixar pra trás. Aí eu lembro de um dia que eles fizeram isso, aí eu sentei, eu chorava, esperneava. Você não conseguia pular? Eu não conseguia, era muito fundo e, tipo, muito largo, assim, não dava. Eu era bem pequenininha. Aí eu lembro de passar um vento, assim, do meu lado e aparecer um homem. Só que, assim, negro, e mandando eu ir pra casa. Vai pra casa, menina. Que não era pra eu tentar atravessar, porque eu tava com a ideia de tentar pular, só que era muito fundo. Eu pensei assim, será que vai acontecer alguma coisa? Porque se você pula, você pode se afogar ali, cair ali. Sim, tipo... Até que assim, se afogar não, porque só servia pra escoamento de água quando chovia. Ah, tá. Então quando não estava chovendo, era uma vala seca, só que era muito funda. Pra cair, quebrar um pé, né? Alguma coisa assim, eu era pequenininha. E aí aconteceu, tipo, assim, passou o vento e apareceu. Eu fiquei, tipo assim, em choque. Aí eu fui pra casa chorando. Mãe, apareceu um fantasma lá. Mãe. Também fica querendo pular. Gente, então você até pode ter visto. Mas era como? Era um homem negro? Eu lembro de olhar assim do lado. Mas era alto, baixinho? Eu não lembro muito bem. Eu era muito criança, mas eu lembro que era um homem negro. Mas eu não, tipo assim, não lembro o traço, assim, foi muito rápido. Uma perna, duas, aqueles? Não lembro. Não lembro. E aí depois sumiu igual fumaça, E aí eu tava, tipo, chorando muito, assim, o olho cheio de lágrimas, eu levantei e fui pra casa. Droga, o Saci não vou pular, não. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Falam que criança vê, né? Falam que criança consegue... tem essa sensibilidade com o mundo externo... Com o mundo sobrenatural e consegue ver talvez ele tenha aparecido ali porque sabia que se você pulasse você ia quebrar alguma coisa ali. Você percebe que você é avisada, assim, sei lá, no sonho avisada. Ele apareceu para avisar. Sim, bastante. Seu canal voltou aqui. Voltou. Não, a gente foi avisado aqui. Para quem tá chegando agora, o pessoal tá perguntando aqui, ó. A Roupitina falou: tô tão feliz que o canal da Lili voltou. A Lili tá no LendaCast, tô feliz e tal, com saudade da Leandra. Mas, gente, a Rai falou aqui, ó, fiquei muito desorientada sem o canal dela. E voltou agora, viu, gente? A gente começou a live, nem ela sabia. A Sara viu nos comentários, né, Sara? O pessoal avisando aí que voltou e agora voltou o canal. Então podem se inscrever lá no canal da Leandra Carla. O pessoal te chama de Lili? Lilica, Leandrinha, Lilica. E, cara, nossa, você falou dessa chácara lá. Meu, todo mundo quando conta relato, por exemplo, de lobisomem, você falou que tem medo bastante de lobisomem e tal. Ou de lobisomem ou de saci. Mas esse de saci que você contou me deu um negocinho assim de medo, porque o saci é um bicho que eu não tenho muito medo. Mas você contando essa figura misteriosa que fica dentro do bambuzal, que fuma e que fica bravo e que resmunga, e a sua avó tem um contato com ele de ouvir, de ver, mas acho que e brigava com os cachorros e tal. Isso é uma coisa que, se a gente for pro interior, a gente fica muito dentro dessa narrativa, né? Dentro desse contexto. Aí é o que dá medo, né? Sim. Porque a gente contando aqui na cidade, Saci. Agora, quando você vai pra uma casa, no meio do nada, que fica no meio do bambuzal e à noite é um breu... dá um medinho.
Você fica até com medo de comentar essas histórias. Nem toque, nem negócio de... Não fala de história de fantasma aqui que eu tenho medo. Tem gente que não gosta, não. Eu adoro. Eu adoro. Não, todo ano, quando eu tô lá com meus primos e tal, com a família, a gente senta uma hora na mesa lá e começa. Claro que o pessoal já me chama, né? Uhum. E aí, Daniel, o que tem de história de terror aí? Aí eu, não vou trabalhar, não. Tô trabalhando, mas não. Agora eu quero contar a história de golfinhos, aqueles loucos, né? Mas eu adoro também, né? E quando a gente ia, a gente passava por essas histórias, né? A gente contava e a gente ficava com mais medo ainda. Você era uma criança que contava essas histórias desde sempre, assim? Ah, sim, eu sempre gostei. Sempre fui apaixonada. Eu acho que é por conta do lugar que eu cresci. Sempre escutando muita história, sempre, acontecendo muita coisa. Igual, desde pequenininha, assim, eu lembro de várias coisas, assim, estranhas que acontecia, sabe? Igual, teve... Isso, assim, eu devia ter, o quê? Uns 8, 9 anos, por aí. Um tio meu, o tio Matheus. Na verdade, ele é tio da minha mãe. Ele sempre falava com a minha bisavó que, quando ele morresse, ele ia dar um jeito de avisar ela como era do outro lado. Não vem, não. Não vem, não, é a sua avó falando. Vai para lá. Aí, foi em 2002, acho que foi 2002, não foi 2004. Eu lembro que era uma época de Copa e foi até um dia que o Brasil perdeu. Não lembro agora ao certo. E aí ele foi assistir o jogo no bairro vizinho. E aí, na hora que ele voltou, ele foi atropelado e faleceu. E aí, assim, foi um choque para a família. Meu, imagina. Foi um choque, porque ele era uma pessoa muito querida, enfim. Aí, todo mundo lá na casa da minha bisavó, porque a minha bisavó, desde que eu me entendo por gente, ela já era velha, então todo mundo tinha medo. De tipo assim, tipo assim, meu Deus, Matheus faleceu, tipo, ele morava com ela ainda, aí todo mundo ficava lá, né, com medo dela passar mal. E aí o telefone fixo dela começou a tocar. Aí primeiro a minha mãe ia, atendia, aí falava alô, aí ficava escutando só uma respiração do outro lado. Ninguém falava nada. Aí minha mãe ia e desligava. Aí, meu Deus, ligava de novo. Aí, isso aconteceu só com a minha mãe, eu acho que umas 6 vezes. Na noite que ele morreu. Na noite que ele morreu. Aí eu lembro que eu contei isso no TikTok, aí todo mundo ficou... mas por que ela atendia? É porque na época, não é igual hoje em dia, então tinha muito parente que morava fora. Eu tinha uma tia que na época morava em Brasília, então podia ser ela tentando ligar. Então toda hora alguém ia lá e atendia. Aí até que minha mãe desistiu, aí uma outra tia minha começou a atender. Ligou várias vezes e a gente atendia, a pessoa só respirava. Meu Deus. E não falava nada. Até que na última vez, esse meu tio, ele tinha um galinheiro. Aí tinha várias galinhas que era dele. E isso, era 1h da manhã, sabe? Que galinha não canta de madrugada e tal. E aí, nessa última ligação, na hora que a minha tia bateu o telefone, as galinhas do galinheiro todas começaram a cantar. Todas, todas, todas. Aí a minha mãe ficou, muito arrepiada. E ficou aquele clima, sabe? Será que é ele que tá ligando? E tal. E um detalhe é que ficava um tempo. Então, dava, ficava um tempo na ligação. Então, dava pra formar a chamada. E aí minha mãe falou, quando a conta vir, porque era minha mãe que pegava pra pagar e tal, minha mãe falou, eu vou checar quem tava ligando, porque se for algum conhecido, foi uma brincadeira de muito mau gosto. Claro, nesse momento de dor, de luto, né? Só que aí 1 mês depois a conta veio e não tinha nenhuma ligação. Juro. A minha mãe, na hora que pegou a conta, minha mãe me mostrou até pra minha outra tia. Olha, Penha, eu não falei com você que eu ia pegar a conta pra ver. E não tinha nenhum registro. Não tinha nenhum registro. E a gente ficava, será que foi ele que ligou? Mas aí ligou várias e várias vezes e não falou nada em todas. Não, mas a gente escutava a pessoa respirando. Aí é por isso que deu tempo de chamada, porque ficava, alô... Aí a pessoa ficava do outro lado. Fazendo assim. Aí a minha mãe até ficava, Aparecida, é você, que é a minha tia de Brasília, fala alguma coisa e tal. A gente com medo, às vezes, dela tá passando mal lá e ter ligado às e vezes tal. a pessoa tá passando mal na linha, aí né? depois, inclusive, ela tava tentando ligar, mas ela falava que dava a linha ocupada toda hora. Foi um negócio assim. Cara, muito bizarro. Aí, a gente ficou, gente, será que foi o tio Matheus que ligou? Mas aí avisaram pra sua avó depois que ele faleceu? Não, quando teve essa ligação, ela já sabia. Ah, já sabia. A gente tava Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. A gente tava lá na casa, assim, fazendo sala, né? Com medo dela passar mal, porque ela já era idosa.
E aí, inclusive no TikTok, os comentários, na época, o pessoal falava, por que vocês não chamaram ela pra atender o telefone? Só que a gente nem pensou nisso. Aí, tipo, eu fiquei pensando, realmente, às vezes era pra ela ter Já atendido. pensou? Mas aí imagina, ela atende, ele fala alguma coisa. Pessoa que, né, que, sei lá, é a voz dele. Ai. Porque a história já é tensa, né? Você foi falando, eu fui imaginando algumas coisas. Que na última vez ela ia atender. E aí ia ouvir Ela a voz não dele. atendeu. E outra coisa, na hora que veio a conta, tipo, um orelhão, sei lá, perto de onde ele faleceu, ou dentro do cemitério. Pior que não veio sabe? nada, nada, nada. Não veio nada. Não veio nada. Tipo, é como se não tivesse... Aí veio depois a ligação da minha tia, a de Brasília. Que, né, que ela falou, tava dando ocupado, como se vocês tivessem ligação com alguém. E a gente não tava. Gente, e na noite que seu tio falece, hein? Na noite que ele faleceu. Pelo amor de Deus, imagina, é o que você falou, acho que ninguém da família faria uma brincadeira dessa nesse momento, Não, né? acho que não. Ainda mais na época, né? Tipo, telefone fixo, era difícil, era caro também. Isso, É. eu acho que isso foi em 2006, se eu não me faz engano. um tempo já. Tem bastante. Nossa, tem muito tempo.